Queridos alunos, vamos dar continuidade no estudo radiológico do tórax, agora parte 2. Então, dentro da sistematização de avaliação, olhando para a revisão de estruturas anatômicas, na aula anterior a gente já viu toda a questão da parte óssea de gradil costal, da revisão que compreende as estruturas do tecido subcutâneo, do tecido muscular, do diafragma, da cavidade pleural, que é extremamente importante, e agora a gente vai adentrar ao parênquima pulmonar. E antes de avaliar, o parênquima, é importante a gente entender como funciona anatomicamente, a anatomia radiológica desse parênquima, para que a gente possa identificar tanto nos laudos quanto nós mesmos, entendermos onde que estão localizados os lobos, já que o raio-x é uma estrutura bidimensional. E aí existem sobreposição de imagem. O pulmão direito, ele tem 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Se você olhar as 3 radiografias de perfil embaixo, você vai ver direitinho a separação das fissuras, e dos lobos que eu estou destacando aqui em azulzinho. E o lobo médio forma, então, esse triangulinho. Só que se você avaliar o anteroposterior ou o póstero-anterior, você vai ver que o lobo médio, tanto até o lobo inferior, ele se sobrepõem às imagens, Então, esse também é um dos motivos pelo qual se faz a incidência de perfil, para entender exatamente a localização de um determinado infiltrado, para saber se é uma pneumonia lobar, exclusiva, ou se ela está pegando vários lobos ou não. No caso do pulmão esquerdo, só tem 2 lobos, que é o lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo, que também no perfil muito mais fácil da gente identificar, já que a fissura se dá nesse sentido. E que na radiografia, anteroposterior, você observa a sobreposição dessas imagens. Para a gente ter um entendimento na avaliação de parênquima pulmonar, nós precisamos rever os compartimentos do pulmão. Existem 2 compartimentos principais, que é o compartimento alveolar, que é onde está repleto de ar. É lá, e é quem configura a tendência preta no pulmão, na radiografia. E o compartimento intersticial, que está sendo aqui representado por esse tecido conjuntivo, pelos vasos sanguíneos, esse tecido conjuntivo que está em azulzinho claro, que é onde também passa os capilares, o tecido peribrônquico. Então, ele forma na radiografia linhas brancas, já que são ricas em colágeno, em elastina, em vasos sanguíneos. Então, eles vão dar linhas brancas que ficam cada vez mais delicadas à medida que você vai avaliando a periferia. Ela é mais pronunciada na região do hilo pulmonar, mas que na periferia elas vão ficando cada vez mais delicadas, mas elas aparecem e representam o interstício pulmonar. Ele é formado, então, por esse tecido de sustentação, tecido conjuntivo com seus vasos capilares, artérias, veias e capilares linfáticos. Então, na avaliação do parênquima, a gente vai classificar os infiltrados de acordo com a localização, em que compartimento ele está sendo apresentado. Então, o padrão de doença pulmonar, ele pode ser um padrão alveolar, que é doença de espaço aéreo, ou um padrão intersticial, que tem a ver com essa região peribroncovascular. O padrão intersticial, que é esse tecido peribroncovascular, ele fica mais espessado do que o normal. Os alvéolos, eles podem ou não continuar aerados. Se eles não tiverem aerados, existe um padrão misto, tanto intersticial quanto alveolar, mas sendo somente uma doença intersticial, os alvéolos
ficam aerados, vocês vão ver uma trama vascular acentuada, e isso vem de causas como edema, que pode alcançar esse espaço intersticial, inflamação, tumores e a presença de fibrose, quando esses processos ficam mais crônicos ou em doenças de base mesmo, de a deposição de colágeno tipo 3, como fibrose pulmonar idiopática, né? E o nome que a gente batiza desse sinal radiológico é de infiltrado intersticial ou infiltrado reticular, é assim que vocês vão encontrar nos laudos. Então, aqui são exemplos de padrão intersticial, de infiltrado intersticial. Vocês observam que o pulmão continua aerado e você vê uma acentuação dessa trama vascular, tá? O que é padrão reticular? Porque você vê essa rede, essas linhas mais pronunciadas, tá? Então, isso é muito comum de doença fibrótica, né? Ou de um edema agudo ainda em fase onde o líquido não acessou dentro do alvéolo e está aumentando esse espaço intersticial. No padrão alveolar, observa-se então um alcance desses infiltrados, que podem ser de origem inflamatória, eles podem ser somente edema, né? Ele pode ser um transudato, um exudato, sangue, muco. Então, os alvéolos ficam preenchidos por esse infiltrado. Os pulmões, então, aparecendo sem ar, eles vão revelar uma opacidade, ou seja, de coloração branca. E esse infiltrado em radiologia, ele é batizado como infiltrados alveolares ou infiltrados nodulares, ou antigamente se chamava de infiltrados algodonosos, por darem essa configuração de manchinhas parecendo algodão pelo pulmão. A gente espera, né, padrão alveolar de forma aguda, principalmente nas pneumonias bacterianas, em tuberculose. No edema agudo de pulmão, ele vai aparecer de forma difusa e não focal, né? Em hemorragias pulmonares, infartos pulmonares, e de forma crônica em doenças ocupacionais, como silicose, né? Neoplasias, infecções como tuberculose que vão se cronificando, e aí você tem esse tipo de padrão alveolar. Nas doenças inflamatórias é muito comum esse tipo de infiltrado alveolar, e ele pode acontecer de forma alveolar, onde o patógeno, né, ele adentra pelo sistema respiratório, ou ele pode adentrar pela circulação e atingir o alvéolo. Essas doenças inflamatórias, a gente está vendo agora, né, presenciando a história da COVID, onde o patógeno ele adentra, ele vai ativar o sistema imune que está ali residente, os macrófagos alveolares. Esses macrófagos vão liberar citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas atraentes de outras células inflamatórias da circulação, que vão atrair neutrófilos. E esses neutrófilos vão também, todas essas células inflamatórias atraídas para esse local vão liberar um repertório de citocinas pró-inflamatórias, definindo um padrão, né, de defesa do tipo TH1, que são células natural killers, que vão tentar fazer a clearance desse patógeno, que pode ser o vírus, né, o SARS-CoV, pode ser uma bactéria, enfim. Quando ele aumenta essa permeabilidade capilar e aumenta o infiltrado, né, dessas células, isso acaba, como a gente está vendo um alvéolo aqui, metade dele está normal, totalmente aerado, mas quando ele atinge esse nível de resposta, né, onde você tem uma lesão também epitelial e endotelial, você vê um acometimento do interstício pulmonar e também dentro do alvéolo. Então, o que a gente observa naquele padrão vidro fosco da COVID,
ou quando a gente observa em pacientes com SARA, né, síndrome da angústia inflamatória aguda, que o pulmão fica totalmente branco, o que a gente está vendo ali é uma doença inflamatória que chegou nesse nível de inflamação, atingindo então os alvéolos. E conforme vai passando essa inflamação, eles vão entrando numa fase resolutiva e o alvéolo ele pode voltar a ser aerado conforme ele vai diminuindo, né, a sua permeabilidade capilar, recolhendo então todas essas células inflamatórias de volta para a circulação, o epitélio ele pode ser regenerado, ele pode ser também, o que acontece muito, ele pode ser cicatrizado com fibrose, onde a pessoa fica com sequelas, já que a fibrose ela confere menos elasticidade no pulmão. Então, esses pacientes que tiveram essas formas mais graves da COVID, eles vão ter no seu raio-x um padrão crônico intersticial, não mais alveolar, por conta desse tecido aqui que ficou com deposição de colágeno por cicatrização pós-inflamação aguda. Quando esses infiltrados eles são de origem cardiogênica, você observa aqui diferentes fases de um edema agudo de pulmão, onde na fase 1 você ainda observa o pulmão aerado, você observa um aumento da trama vascular, né? Você está tendo aumento de pressão hidrostática, então esses vasos eles estão mais túrgidos, estão tendendo a acometer o interstício, você vê um predomínio de padrão reticular ou intersticial, e que se isso continuar, né, e não tiver ainda a ação de diuréticos, né, que é o que esse paciente precisa, né, para restabelecer a função aqui dentro, tendo um edema agudo de pulmão, isso pode entrar numa fase 2, onde você também tem, além do padrão intersticial, você começa a ter um padrão alveolar, porque esse líquido, ele começa a adentrar para o terceiro espaço, né, para o espaço alveolar, na verdade. E na fase 3, você começa a ter, ó, tá vendo? Esses algodõezinhos, né, são infiltrados, você deixa de ter aeração, o pulmão para de ficar com a imagem hipertransparente, passa a ficar hipotransparente, ou seja, regiões branquinhas, de acometimento bilateral, e olha o tamanho da área cardíaca como aumentou. Então, provavelmente já é uma fase 3, que o coração não está conseguindo ejetar pelo ventrículo esquerdo, e esse sangue faz um fluxo retrógrado em direção ao pulmão. Esses capilares aumentam a pressão hidrostática, extravasam líquido por interstício e para dentro do alvéolo, que é o que acontece na fase 3. Como a evolução do edema agudo de pulmão ela se dá de central para periférico, pode acontecer de vocês observarem um sinal radiológico que a gente chama de asa de morcego, porque ele vai da região hilar em direção à periferia, fazendo esses infiltrados alveolares. Só para vocês terem uma ideia, para que o paciente entre em critérios de definição que ele é diagnosticado da síndrome da angústia inflamatória aguda, que a gente apelida de SARA, é o infiltrado bilateral alveolar difuso. Então, o paciente só pode ser, ele em conjunto com outros fatores, como a evolução tem que ser aguda, o índice de oxigenação tem que ser baixo, e que não seja de origem cardiogênica, não seja edema agudo de pulmão, isso, só de olhar esse raio-x junto desses outros fatores, isso é critério diagnóstico de SARA. Então, é importante a gente saber avaliar e diferenciar, que é muito parecido um edema agudo de pulmão, que também é bilateral, é difuso, está nos 4 quadrantes, de uma doença inflamatória. Mas como é que eu vou saber? Radiologicamente, nem sempre é possível. A gente vai buscar, então, clinicamente, fatores de risco para a evolução dessa doença. Por exemplo, um paciente que apresenta sintomas gripais
nessa pandemia, começa a sentir falta de ar, a gente vai mais para um lado de doença inflamatória do que doença cardiogênica. Agora, um paciente que já é cardiopata, que não tem sintomas gripais e que ele descompensa de alguma forma, aí a gente vai mais para o lado da origem ser cardiogênica, mas radiologicamente, essas imagens são muito, muito parecidas. Outra coisa que pode ajudar um pouquinho a gente entender se a origem é cardiogênica ou não, mas não que esse seja o fator, porque pode acontecer, né, como a gente tem visto durante a pandemia, de pacientes que são cardiopatas e aparecerem com uma imagem como essa da esquerda, acometidos por um infiltrado inflamatório fazendo SARA por COVID, né? Mas a área cardíaca, estando aumentada, como essa figura da direita, ela é um indício de que esse infiltrado, analisando bem a história, né, o histórico desse paciente, essa anamnese, de que esse infiltrado seja de origem cardiogênica e não inflamatória. Então, essas coisas têm que ser investigadas antes de fechar um diagnóstico. Por quê? Porque os infiltrados alveolares, eles não são vistos radiologicamente, eles não são específicos para cada doença, é igual, tá lá, você não tem como distinguir que tipo de infiltrado que é. Então você tem que buscar, né, outros sinais, e aí um que eu estou colocando aqui é a área cardíaca aumentada. Apesar de eu ter dado exemplos de infiltrados de padrão alveolar que acometem o pulmão como um todo, nos 4 quadrantes, como eu estou vendo aqui nessa figura superior direita, esses infiltrados eles podem ser mais focais, eles podem estar aqui devido a pneumonias, né? Eles podem ser lobares, como a gente está vendo, eles podem estar em algumas regiões, como por exemplo essa figura inferior esquerda, que é uma pneumonia de lobo inferior direito, né? Esse tipo de pneumonia que a gente está vendo aqui, do lobo inferior direito, ela é muito comum em indivíduos idosos que perdem a capacidade aos poucos, né, por demência senil ou por doenças como Alzheimer, Parkinson. Eles vão perdendo a capacidade de deglutição correta e eles vão ao longo microaspirando saliva, e como o brônquio-fonte direito ele é mais verticalizado, a tendência é dessa aspiração ir para esse local e fazer esse tipo de pneumonia, né? Que a flora, né, da saliva ela vai acabar gerando então aqui uma pneumonia nesses pacientes que já são mais debilitados do ponto de vista imunológico também, o que acaba aumentando a hospitalização deles, diminui ainda mais a capacidade funcional por eles estarem agora com acometimento, além do neuromuscular, um respiratório também. Um sinal que aparece durante esses infiltrados alveolares é por conta, né, desse alto contraste. Quando você tem aqui um pulmão normal, você vê o parênquima, ele está aerado, e a via aérea que passa por esse parênquima também é aerado. Então, a radiografia, ela sai toda preta ou toda cinza, muito escuro, e você não tem contraste entre essas estruturas. No entanto, se o pulmão ele está condensado com infiltrado alveolar, como a gente está vendo aqui embaixo, e a via aérea está passando o ar direitinho e não está preenchida por líquido, você vai ter uma região de alto contraste, você vai poder visualizar a sombra dessa via aérea dentro de um pulmão que está branco. Então, nesse raio-x, a gente vê, eu coloquei aqui na seta amarela, você vê a traqueia e a bifurcação do brônquio-fonte direito e esquerdo, você pode ver outras bifurcações numa região que estava condensada e que formou um alto contraste. O nome disso são broncogramas aéreos, ou seja, você vai ver a árvore brônquica passando por essa área que está consolidada. Fica muito mais fácil da gente ver, né,
É até mais bonito de ver um broncograma aéreo aqui pela tomografia computadorizada. Então, isso é muito sinal de consolidação alveolar. Agora, diferente de um infiltrado, que vai dar uma característica de radiopacidade, ou seja, de hipotransparência, é quando um alvéolo ele se colaba, que também vai conferir essa característica de radiopacidade ou hipotransparência, ou seja, vai ficar branco. Só que é diferente, quando uma área do pulmão ela se infiltra, o volume pulmonar ele permanece, ele só é substituído de ar por um determinado infiltrado, um exudato, um transudato, um conteúdo inflamatório. Quando um alvéolo ele se colaba, ele traz consigo, pela questão da interdependência com os outros alvéolos, ele se retrai, ele traz consigo as estruturas subjacentes em direção. Então, isso confere uma diferença entre infiltrado e atelectasia. Aqui a gente está vendo à esquerda uma atelectasia lobar, né? E a gente está vendo aqui uma bizarrice, que é uma atelectasia pulmonar total. Por que eu não posso dizer que isso aqui é um derrame pleural ou é um infiltrado alveolar? Porque ambos teriam essa característica de hipotransparência. No entanto, se fosse um derrame pleural, eu não teria o desvio da traqueia, do mediastino. Pode ver que o coração também está tracionado. Toda essa estrutura adjacente, ela veio em direção a essa área que está hipotransparente. Então, isso não poderia ser derrame pleural, porque o derrame pleural faria o contrário, empurraria essas estruturas para o outro lado, né? E um infiltrado também não faria esse desvio de traqueia para o lado acometido. Então, isso é uma atelectasia pulmonar total, que a gente vê sinais de redução de volume pulmonar. Então, quais são os sinais radiográficos de atelectasia? Uma hipotransparência da área comprometida pela atelectasia, obviamente, né? Você tira a aeração completa e ele fica, um pulmão colabado, então ele vai conferir essa hipotransparência. Redução de volume dessa área comprometida pela atelectasia. E aí, com isso, por conta dessa interdependência e dessa atração, né, desse tecido adjacente, você vai ter uma redução da amplitude dos espaços intercostais no hemitórax, onde se encontra essa atelectasia. Pode ter uma elevação da hemicúpula diafragmática do lado atelectasiado, por tração também. Desvio de estruturas do mediastino em direção ao lado atelectasiado. E pode acontecer, não é regra, de um aumento compensatório da inflação pulmonar, né, da insuflação pulmonar para o outro lado, ou por áreas não acometidas pela atelectasia. Isso pode até acontecer em ventilação mecânica, porque se ele está atelectasiado e aquela pressão que você está colocando no ventilador não abre aquela atelectasia, e você tem redução de volume pulmonar, consequentemente você vai hiperdistender as zonas que estão normalmente aeradas, e aí isso pode conferir esse aumento compensatório de insuflação pulmonar nos alvéolos que estão normalmente aerados. Então aqui nós temos um esqueminha para mostrar os sinais de atelectasia. Uma atelectasia maciça do pulmão esquerdo, onde a gente observa desvio da traqueia para a esquerda, hipotransparência da região acometida, o pulmão contralateral ele está mais transparente, né, hipertransparente aumentado, compensatoriamente, pode acontecer isso ou não, não é regra. Então esses são os sinais, né? Nem sempre vocês vão observar atelectasias de lobo todo ou do pulmão inteiro, né? Vocês podem observar atelectasias também laminares, como vocês podem observar dos dois lados do pulmão, essa lâmina de atelectasia, que são muito comuns em pacientes que estão acamados, que estão com restrições de expansibilidade pulmonar, principalmente pacientes que nos pós-operatórios, né, de cirurgia abdominal alta,
ou cirurgia torácica, como cirurgia cardíaca, por conta dos drenos ou da dor mesmo da incisão cirúrgica, eles acabam hipoventilando, tendo medo de fazer grandes inspirações, né? E aí acabam hipoventilando e esse pulmão ele vai aos poucos fechando, formando essas atelectasias laminares. Uma das funções, né, do fisioterapeuta dentro desse, tanto no pré quanto no pós-operatório, é incentivar que o paciente faça inspirações mais profundas, evitando esse tipo de atelectasia, porque enquanto a gente tem alvéolos atelectasiados ou fechados, a oxigenação desses pacientes vai estar prejudicada. Em pacientes com enfisema pulmonar, os pacientes com enfisema pulmonar, eles têm uma perda de retração elástica do pulmão, uma perda de recuo elástico do pulmão, por destruição das paredes alveolares por conta principalmente dos agentes nocivos do cigarro, que vão destruindo o pulmão e que vão gerando, então, com essa destruição de parede alveolar, grandes bolhas que acabam sendo verdadeiros espaços mortos e a pessoa fica com uma área de troca gasosa muito menor, sendo que as formas mais graves, né, conforme esse enfisema pulmonar ele vai evoluindo, é tão pouca área de troca gasosa que a pessoa começa a ficar dependente de oxigênio domiciliar a ponto de chegar num nível, né, que ela pode ter tanta falta de ar, a despeito de estar usando oxigênio complementar, suplementar, de ter que fazer transplante de pulmão, né? E essas bolhas de enfisema, elas são vistas radiologicamente como áreas de hipertransparência, afinal são bolhas, ou seja, presença de ar, mas não é pneumotórax, né, gente? Então, é diferente do pneu. Elas podem até facilitar o aparecimento de pneumotórax, mas não é pneumotórax. Então, dentro dessas bolhas, a gente não vê trama vascular. Então, a gente já observa aqui a falta de pulmão, né? E você olha nessas setas amarelas, o contorno dessas bolhas. Claro que eu peguei um raio-x bizarro de um paciente que apresenta bolhas de enfisema. É mais difícil ver bolha no raio-x, por quê? De novo, porque é um exame bidimensional. Então, dificilmente você vai pegar de fora a fora uma bolha que você não vai ter sobreposição de nenhuma imagem de parênquima nessa imagem que é bidimensional. Por isso que o padrão ouro para avaliação de enfisema pulmonar é a tomografia computadorizada. Se você está vendo bolhas nessa imagem de raio-x, é porque o paciente está muito grave, possui uma bolha gigante, uma área de troca realmente muito reduzida. Então, aqui é uma segmentação do pulmão por tomografia computadorizada, mostrando, então, essas bolhas de enfisema. A gente observa até uma parte do parênquima também bastante fibrosado, você vê um aumento um espessamento do tecido peribroncovascular, e você observa regiões já bastante destruídas de paredes alveolares, e esse enfisema ele pode ser classificado, né, patologicamente pela localização, pelo tipo de bolha que ele apresenta. Então, tem enfisema centroacinar ou centrolobular, enfisema distal, paraseptal, enfisema panacinar. Então, depende de como que é esse aspecto patológico dessas bolhas. Então, aqui só mostrando, né, o que seria um enfisema centroacinar ou centrolobular, onde você observa as bolhas, essas partes mais pretas, né, pequenas bolinhas ao longo de todo o pulmão. Enfisema paraseptal, você observa uma predominância de bolhas, né, de áreas mais escuras na periferia do pulmão, e bolhas também maiores, que seriam essa panlobular, ou que
acometem todo o ácino, né? Ou ácino também é um sinônimo de alvéolo, que são bolhas maiores, diferentes desse centro lobular, que são várias bolinhas, você tem bolhas maiores no enfisema panacinar. Em função do paciente apresentar enfisema, apresentar essas bolhas, nem sempre as bolhas são detectadas pelo raio-x simples. Como eu disse, o padrão Moro para a gente diagnosticar bolhas de enfisema é a tomografia computadorizada. De qualquer forma, como o paciente ele perde o recuo elástico, esses pacientes DPOCs, eles acabam conferindo um padrão radiológico de hiperinsuflação pulmonar, que você olha como ele está hiperinsuflado, você olha como as cúpulas diafragmáticas estão retificadas. Observa um aumento desses espaços intercostais e observa no raio-x de perfil como ele tem esse tórax em formato de pombo e como essa região do externo, né, até retroesternal, ela é muito mais insuflada. Se vocês pegarem os outros raios-x de perfil que eu mostrei, eles não têm essa região retroesternal tão aumentada. Eu vou mostrar uma figura agora para vocês poderem comparar mais à frente. Então, independente do paciente ter enfisema ou não, ou ser bronquítico, né, asmático, existem sinais de hiperinsuflação pulmonar vistos ao raio-x. Uma que eu acabei de falar é essa protusão do externo e aumento desse espaço retroesternal. Um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. São 3 sinais que a gente pode ver na radiografia de perfil. E na radiografia posterior ou antero-posterior, a gente vê uma hipertransparência, porque se ele está hiperinsuflado, ele tem mais ar, né? E aí isso deixa o pulmão mais preto. Além disso, um aumento dos espaços intercostais, uma retificação dos diafragmas, que não tem mais aquele formato de hemicúpula, né? E, além disso, que não está colocado aqui, que pode acontecer esse formato do coração em gota. Em função dele ser hiperinsuflado, ele acaba pressionando o coração, ficando esse formato de coração em gota. Aqui eu estou mostrando uma outra condição que não tem nada a ver com questões de infiltrado, de tudo que eu expliquei até agora com relação a parênquima. Você observa que nódulo, por exemplo, nódulos muito pequenos não são visíveis ao raio-x, e nódulos, eles conferem um formato bastante regular no pulmão, que nada tem a ver com atelectasia ou infiltrado, né? Então, são outras condições que podem acontecer. Existem situações específicas que são parte do processo inflamatório inicial, que acabam formando cavéolas, protegendo aquela inflamação, como por exemplo em situações de abscesso pulmonar ou da própria tuberculose, que o corpo acaba construindo essas que a gente chama de cavitação. A cavitação, que é essa caverninha, essa cavéola de fibrose, que a doença já pode ter acabado, mas isso fica como sequela, porque o organismo tentou isolar aquela condição, aquela doença, aquele vírus, aquele bacilo, formando uma cavéola de fibrose, e a gente observa essa cavitação nas radiografias, que são sequelas dessas condições aqui listadas nesse slide. Além disso, vocês lembram na história do parênquima que eu falei que é normal, né? Que existem vasos, artérias, veias, vasos linfáticos, que eles saem, né, dos hilos pulmonares e são mais calibrosos, então é normal essa imagem hipotransparente hilar, e que isso, conforme vai avançando para a periferia, tem que ir ficando cada vez mais atenuada e ficando uma trama mais discreta, mas a gente tem que lembrar que isso aqui não pode ser confundido com infiltrados, com pneumonias, porque a gente sabe que o conteúdo desses vasos
vai gerar uma imagem hipotransparente. Assim como a gente tem a cavidade pleural, a gente tem as pleuras que envolvem o coração no tórax. E quando a gente, do mesmo jeito que a gente pode colecionar líquido da cavidade pleural, isso pode ser dado também na cavidade mediastinal. Então, essa imagem mostra, por exemplo, a gente está vendo a silhueta cardíaca e a gente está vendo uma coleção de líquido, e essa pleura aqui é a segunda pleura que envolve o coração. Então, essa coleção de líquido aqui é um derrame mediastinal, um derrame pericárdico. Radiologicamente, as estruturas do coração, que foram apresentadas anteriormente de forma discreta, mas aqui eu coloco para vocês especificando bem. A gente tem o botão aórtico, que não está, a setinha não está em cima do tronco pulmonar, que é essa curvinha da aorta, e embaixo o tronco da artéria pulmonar, tronco pulmonar, na verdade, a borda do átrio esquerdo, a silhueta toda, a borda do ventrículo esquerdo, e aqui do lado direito, o átrio direito. E onde está o ventrículo direito? É uma sobreposição de imagem, ele está por trás de tudo, você não vê a silhueta do ventrículo direito, ele está por trás de tudo. Essa parte de vamos praticar, eu tenho algumas imagens para a gente olhar e tentar fazer a sistematização, né, toda que a gente aprendeu desde a aula 1 até a parte 2, e eu acho que a gente pode fazer isso no nosso encontro síncrono, que a gente vai resolver aqui um estudo dirigido, e a gente pode praticar essas imagens já ir tirando as dúvidas de radiologia de tórax no dia 26/1. Então, mesmo assim, nessa aula, eu vou projetar para vocês e eu vou enumerando, imagem 1, imagem 2, e vou dar um tempo para vocês analisarem. Vocês, obviamente, podem, melhor que vocês pausem o vídeo para ficar mais enxuto, né, o nosso vídeo aqui. Vocês pausem, deem uma olhada, façam suas anotações do que vocês conseguem observar. Eu não quero que vocês diagnostiquem uma condição clínica. Se souber o que é um pneumotórax, pode escrever. Senão, vocês podem descrever da forma com que a gente... é uma hipertransparência, assim, assado, eu não vejo trama vascular. Vocês podem descrever o que vocês estão vendo, tá? Então, eu vou colocar cada imagem, anotem do lado, e que no encontro do dia 26/1, a gente confira juntos e possa tirar as dúvidas e rever essa matéria através dessas imagens. Imagem número 1. Imagem 2. Imagem 3. Imagem 4. Imagem 5. Imagem 6. Imagem 7. Imagem 8. Imagem 9. Imagem 10.